Pai, Senhor, família, vamos meditar na palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Vamos ver o que Paulo escreveu aqui em Efésios. O capítulo é o 4, versículo é o do 11 em diante. Vai dizer que Jesus ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para ensinar os irmãos a terem uma identidade. Eles terem uma identidade, não ser mais como meninos, sendo levados para um lado, para o outro, em doutrinas de homens, e sim na doutrina de Deus. Você entendeu? Então, a função de um apóstolo, de um evangelista, de um pastor, de um profeta e mestre, é ensinar os irmãos a ter esse discernimento, o que é joio e o que é o trigo. Amém? Olha aqui no versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, é necessário os irmãos aprenderem cada vez mais, para até mesmo ver se aonde que está congregando é de fato de Deus ou não. E o irmão e a irmã só vai saber mesmo se tiver muita leitura, né? Porque aí o irmão e a irmã vai conseguir discernir. Igual Paulo, Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, ele vai discernir uns apóstolos, vai dizer que eles são falsos. Olha aqui, no versículo 13, vai dizer, aqueles homens, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, ele vai dizer assim, aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Então aqui é necessário o irmão e a irmã ter esse discernimento, saber o que é um joio e quem é o trigo. E olha, eu vou colocar alguns exemplos aqui, como é a pregação do trigo e como é a pregação do joio. O joio, ele fala o que o homem gosta de ouvir, né? O homem, o joio, ele fala as coisas do mundo, as coisas mundanas, que o homem vai conquistar isso, vai ter isso, né? Tenha paciência, que Deus vai fazer isso, falando para o homem, aquilo que o homem gosta de ouvir. Agora, o trigo não. O trigo não, ele fala aquilo que o homem não gosta de ouvir, fazer a renúncia, né? Seguir Cristo, né? Se dedicar na leitura. Então ele não prega as coisas desse mundo, você entendeu? O trigo, meu irmão e minha irmã, ele prega as coisas espirituais, que tem valor para ele. Vou colocar alguns exemplos aqui. Olha o que João, aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Olha como é a pregação de João. Só para o irmão e a irmã ter uma base, diferente das pregações de hoje. Olha aqui, no versículo 15. Não amei o mundo, nem as coisas que há nele.
Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Então aqui, ó, a pregação do trigo já é essa. Não amei o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai. A vontade de ter aquilo que agrada os olhos, as coisas terrenas, as coisas dessa terra, as coisas visíveis. Ele vai continuar dizendo: e o mundo passa, ele vai dizer, e o mundo passa como tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então você vê que João aqui, ele não está pregando nada terreno. Ele está falando das coisas espirituais. Vou dar um outro exemplo também. Tiago, vou voltar um pouquinho aqui. Olha Tiago. Esse é o trigo. Depois eu vou falar do joio também. É onde que o irmão e a irmã vai até ver se aonde que congrega, todo respeito, vai analisar. Você tem que analisar, é a sua salvação. O que é pregado? Se eles estão fazendo discípulo, porque discípulo, eles vão fazer discípulo ali, para servir Deus. É não para Deus nos servir, não. É igual a passagem lá de Josué, capítulo 5. Quando Josué vê o anjo, o que o Josué fala para o anjo? Para o homem lá, que estava com a espada, que é um anjo. Você está do nosso lado ou está do lado deles? O anjo vai falar assim: eu não estou do lado de vocês, nem do lado deles. Eu estou do lado do exército do Deus vivo, Josué. Josué, você está fazendo a vontade de Deus, não Deus fazendo a sua vontade. Esse é o evangelho correto. Esse é o evangelho correto. Nós que devemos servir a Deus, não Deus servir a gente. Amém? Que nós devemos fazer a vontade de Deus, não Deus fazer a nossa vontade. É igual o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Amém? A tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Olha aqui, o trigo, João pregando. João não, Tiago agora, estamos em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Olha aqui que pregação, né? Diferente de hoje. Sintam felizes, se sintam privilegiados por passarem por várias aprovações, aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. E olha aqui no versículo 9, ele vai dizer assim, ele vai falar assim, irmão, que é pobre, deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. Então aqui, o irmão que é pobre, ele deve ficar contente quando Deus faz ele mudar de vida. Mas é bem interessante isso, ele tem que ficar contente. Quem não fica contente? Se é pobre, Deus faz mudar de vida, sim ou não? Fica alegrão. Mas ele fala do mesmo modo, você que é rico, você tem que ficar contente. Se Deus te faz ficar pobre. Olha aqui, ele não prega as coisas terrenas. Ele não prega, Deus vai fazer isso na sua vida. Sabe, as pregações é diferente. As pregações é diferente. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é onde que a gente tem que se basear sempre. Vai dizer assim, e toda a escritura é inspirada por Deus e útil,
para repreensão, para correção e para educação. Ó, ensino. Ensinar o quê? Ensinar, assim, vamos falar igual Jesus Cristo falou, assim, analisais as Escrituras, porque ela diz de mim, ela fala de mim. Então, se você for lá em Gênesis, você vai procurar, você vai ver que primeiro, na hora que Adão peca ali, Deus ele faz um sacrifício, cobre ali Adão, ali já representava Jesus Cristo, já falava. Noé, quando Noé solta as 3 pombas ali, já representa o Pai, a primeira, a segunda o Filho, a terceira o Espírito Santo. Você entendeu? Então, é estudo, falando ali, ensinamento, falando de Jesus, falando da promessa, falando do Espírito Santo, é ensinamento. Ensinamento, assim, ó, ensinar até mesmo o irmão, o irmão andar nos caminhos do Senhor. Amém? Para repreensão, para correção, repreender se o irmão for fazer algo errado, através da pregação, a pregação já faz isso. Né? Corrigir, através da pregação dá para fazer isso. Então, e para a educação, né? Educar o irmão a ter um bom comportamento, né? E assim vai, e assim vai. Então, a pregação, assim, ó, de um servo de Deus é essa. E outra, esse é o ensinamento para os irmãos não viver nas coisas visíveis, tangíveis, nas coisas desse mundo, né? Mas sim nas coisas espirituais, igual aqui, ó, eu citei, você vê que eles não pregam assim, igual hoje é pregado. Vou repetir de novo, ó, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai... Não é dessa maneira. Ó, a palavra de Deus em 1 Coríntios, Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim, ó, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então ele fala assim, ó, certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, muitas pessoas se perdem porque é uma loucura, sabe? Para alguns, para aqueles que se perdem, a palavra de Deus, porque é renúncia. É renúncia. Renúncia. Você vê que quando Jesus chama lá os seus discípulos, né? Ele fala assim, larga tudo aí e me segue. Automaticamente, isso é loucura. Ele larga ali e vai seguir Jesus. Você vê que lá em Lucas, capítulo 18, Pedro vai até falar assim, Jesus, nós largamos tudo para te seguir. E aí Jesus vai até falar assim, ó, que ainda nesta vida receberá 100 vezes mais. Já vai dar alguns exemplos lá. Então, é loucura para alguns. Para aqueles que se perdem é loucura, mas para nós não. É salvação, é poder de Deus. É poder de Deus. E olha aqui, ó, no versículo 22. Porque tanto aos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então aqui, ó, é pregado assim, ó, Jesus Cristo na cruz. Olha o que Deus fez por você, meu irmão. Olha o que Deus fez por você, minha irmã. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Olha o que Jesus Cristo fez. Olha o que Jesus Cristo fez. Então, é loucura para as pessoas. E olha aqui, ó, como Paulo, ele prega também aqui, ó, coloquei algumas passagens. Bom o irmão estar anotando, né, ter esse costume sempre de estar anotando, tá depois lendo também, porque isso que Deus passa para mim, automaticamente quando você lê, você vai sentir esse ensinamento através da leitura. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2,
versículo 3 vai dizer assim, ó: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em tolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Olha aqui, ó, bem forte isso aqui, ó. Ele falando aqui, ó, no versículo 4: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então aqui, ó, um pregador, um servo de Deus, ele não prega para agradar o homem, entende? Não é para agradar o homem, sim a Deus. Eu vou passar em outras passagens ali que vai falar sobre isso também. Ele não prega para agradar o homem, porque se ele prega para agradar o homem, ele desagrada a Deus, sabe? Porque um homem, ele tem que aprender, sabe? Ele tem que ser discipulado. No começo é um leitinho, faz igual Jesus, filho de Davi, igual o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, né? Depois que ele entra dentro da igreja mesmo, já está um pouquinho firme ali, aí você vem discipulando, ensinando, ó, isso aqui não pode, aquilo ali não pode, né? Assim, não para agradar o homem, porque, igual eu disse, a palavra de Deus, ela vem contra as nossas vontades. Por isso que lá no Pai Nosso vai falar assim, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, o Senhor venha governar esse nosso coração aqui, você entendeu? Que venha o teu reino, o teu domínio. Porque o nosso coração, aqui ó, tem um trono, onde a maioria das vezes a gente quer ficar nele, sentado. Então a palavra de Deus, né, ela não é para agradar o homem, sim a Deus, que prova os nossos corações. Ó, vai dizer no versículo 5, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Quem me conhece, eu não uso linguagem de bajulação para ninguém. Ficar bajulando, não. De linguagem de bajulação. Assim, ó, linguagem de bajulação, ó, Deus vai fazer isso só para enganar as pessoas, um evangelho que não existe, que é o joio, né, que o trigo, né, não é linguagem de bajulação, é ensinar a ser homem, a ser mulher, não ser menina, nem menino. Olha aqui, ó, no versículo 5 ainda. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Hoje em dia, as pessoas têm os intuitos ali, gananciosos, para arrancar dinheiro das pessoas, sabe? Aí prega a concupiscência daquela pessoa, ela atrai essa pessoa pela concupiscência dela. Porque esse pastor aí, ele está ganancioso. Você entendeu? Então ele quer pregar aquilo que o homem quer ouvir. Deus disso é testemunha. Igual assim, da mesma maneira que Paulo fala, eu falo. Deus disso também é testemunha na minha vida. Não faço linguagem de bajulação, né? Nem tenho intuitos gananciosos. Deus disse é testemunha. Deus disse é testemunha. Olha aqui, ó, também ele vai falar no versículo 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Eu não busco a glória de ninguém. É isso que ele está falando. Nem de homens, nem de vós, nem de outros. Esse é o evangelho. Ele não prega para o homem. Ele não prega para agradar o homem. Ele prega para o homem, entenda isso. Mas ele não prega para agradar o homem. Ele prega para agradar a Deus. Ele prega para agradar a Deus. Então, ó, eu vou agora em 2 João.
capítulo 1, versículo 9, só tem esse capítulo mesmo, né? Vai dizer assim, ó, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Aqui é todo aquele que ultrapassa. Aqueles que pregam para agradar o homem, você entendeu? Aqueles que pregam para agradar o homem. Aqueles que falam aquilo que o homem quer ouvir, a mulher, não o que Deus quer que eles ouvem, mas sim o que o homem quer que o outro homem ouve ali. Então, por isso que ele está falando, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Então, isso daqui já é o joio, já vou começar a entrar no joio já, hein? Estou saindo do trigo já, só para o irmão ter uma noção que é um trigo que tem um joio. Então, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Não tem Deus. Olha aqui, ó, no versículo 9 ainda. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Esse que permanece na doutrina tem tanto o Pai como o Filho. Então esse que permanece é um Paulo da vida. Sabe, que não se vende. Ó, combati um bom combate, cerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Eu entrei numa igreja, fui pastor dessa igreja, mas eu não mudei ali a minha identidade. Eu preguei ali a salvação. Não preguei o que o homem queria ouvir. Eu preguei aquilo que ele precisava, o que Deus queria que ele ouvisse. Sabe? Eu preguei até mesmo contra o ministério. Porque os ensinamentos deles lá é joio. Passando para as pessoas, ó, tudo para enganar as pessoas. É uma manipulação ali, um engano. Só quem está dentro lá, que é o pastor, sabe. Então, mas aqui, ó, eu não mudei. É porque eu estava lá que eu ia mudar a pregação de Cristo. Não, eu continuei. Por isso que acabei saindo. Né? Porque eu não vou pregar aquilo que o homem quer que eu pregue. Não. Eu vou pregar aquilo que Deus quer que eu pregue. E é isso. Diz que ele vai falar assim, ó. Ele vai falar assim, o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Igual Paulo, combati um bom combate, eu quero encerrar assim. Encerrar a minha carreira e guardei a minha fé. Sabe, eu tenho que ter o discernimento. Igual Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, que eu falei. Aqueles apóstolos não são de Deus, são falsos. São falsos. Então você tem que ter esse discernimento. Você tem que chegar nesse ponto, saber assim, quem é de Deus e quem não é de Deus. Mas isso através de leitura. Ele vai dizer assim, ó, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, ou nem saudeis com a paz do Senhor. Então, se alguém vier até na sua casa, não trazendo essa doutrina que eu falei, assim, do trigo, trazendo joio, nem recebais em casa. É isso que a palavra está falando. Não é nem para você receber, pode ser amigo, pode ser o que for. Né? Se você já tem um discernimento, que é certo, que é errado, se você já tem uma leitura, sabe? Se você já conhece ali, sabe? Não é nem para você receber. E olha aqui no versículo 11. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz ser cúmplice das suas obras. Então, se você sabe que uma pessoa está indo numa igreja que não é de Deus, você nem é para ir. Não é nem para você ir junto com essa pessoa, nem para visitar, se você já conhece a doutrina daquela igreja. A doutrina daquela igreja, que é a avareza. Né? Igual eu falo, assim, ó, às vezes as pessoas falam da igreja católica, mas hoje a igreja evangélica, meu, tá terrível. Ela prega, virou um comércio, virou tá uma prostituição. Sabe, pregando o que o homem, a igreja cheia ali, porque
prega ali para o homem, é um engano, né? Fazem campanha ali, tudo contra as coisas de Deus. Pega assim, ó, bloquinho, vem buscar um bloquinho aqui para ser abençoado. Não, tudo antibíblico, só para enganar as pessoas. Então, assim, se você conhecer até mesmo uma pessoa que frequenta esses lugares, não é bom nem andar, sabe? Não é bom nem andar. As más conversações, meu irmão e minha irmã, guarda o teu coração. As más conversações corrompem o bom costume. Já vi muitas pessoas saírem de um lugar de salvação e se perder em outras religiões de perdição. Por quê? Porque não tiveram ali o discernimento. Então, e Paulo, ele vai dizer aqui em Gálatas, capítulo 1, ele vai dizer no versículo 6, admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então ele está falando, alguns já estão passando para um outro evangelho, o qual não é o evangelho de Cristo. Aí ele vai dizer assim, no versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Ele vai falar que aquele que pregar um evangelho não seja seja amaldiçoado, seja anátema. Ele vai falar isso 2 vezes, meus irmãos. Ele vai falar assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar o evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado. Olha no versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Olha ele falando, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Não seria servo de Cristo. Ele vai dizer assim, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo a homens, porque eu não recebi nem aprendi de homens alguns, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então aqui, o que eu aprendi, o que eu recebi, o que eu aprendi não veio de homens. Às vezes a pessoa pode fazer o curso de teologia, o que for. Conheço aí teólogos, conhece assim, tem um estudo, mas não tem um conhecimento, sabe assim. Tem um estudo ali de teologia, mas não tem um conhecimento, assim, o coração é fechado. Então o que você tem que aprender, assim, é de Deus. Então por isso que eu peço, assim, anota sempre aí os capítulos, os versículos, vê com o seu pastor sempre, quando ele estiver pregando, vai anotando. Depois vai você ali meditando, vai buscando, porque a palavra de Deus fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. De todo o coração. De todo o coração. De todo o coração. Então, aqui, você tem que receber, é de Deus. É de Deus, porque se você receber do homem, você vai viver, às vezes, numa religiosidade, né? Você vai viver conforme a tese do homem ali, não a tese de Deus. É isso que Paulo fala, até eu mesmo falo. Isso que eu estou passando aqui, não aprendi de homem, não. Aprendi de Deus. Sim, ele é tremendo. Olha aqui, porque eu não recebi nem aprendi de homens, algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Mediante revelação de Jesus Cristo. E olha que bem interessante aqui, no versículo 6 ele está falando, admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho,
o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí ele vai falar que seja anátema, né? Eu gosto do jeito que João, ele vai falar daqueles que estão saindo, sabe? Daqueles que estão saindo. Aqui, ó, em 1 João, capítulo 2, né? Ele vai falar assim, ó. Ele não vai fazer algo assim, procurar um jeitinho para que eles fiquem, sabe? Assim, para ficar perto dele. Não vai fazer nenhuma campanha, nada disso, assim, para fazer as pessoas ficar, vamos dizer assim. Mas olha aqui, ó, essas pessoas estavam saindo e João, ele vai dizer assim, ó, esses que saíram, é que eles não são nossos. Se eles saíram é porque não são nossos. Amém? E olha aqui, ó, 1 João capítulo 2, versículo 19. E é assim que eu penso também quando uma pessoa entra na igreja e sai. Assim, vai dizer assim, ó, eles saíram de nosso meio, aqui, ó, eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram do nosso. Olha aqui, vou ler novamente, versículo 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, assim, quando uma pessoa não fica mesmo, eu falo, é porque não é dos nossos, né? Porque se for dos nossos, vai crer nesse evangelho, sabe? Um evangelho limpo, sincero. Não esses daqui, ó. Não esses daqui, ó. Esse daqui aqui, esse daqui, ó. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Estou finalizando. Não esses daqui, ó. Que enganam as pessoas. O evangelho de Deus é verdadeiro. Você vê sinceridade. Aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. Então aqui, ó, eles vinham, e eles já estão trazendo no tempo de hoje, que é visível e notório, né, heresias destruidoras, a ponto de renegarem, sabe, o soberano, o sacrifício do nosso Deus Todo-Poderoso, né, a ponto de renegarem. Por isso que você vê, né, hoje em dia, muitas pessoas dizendo ser cristão, mas não são religiosas, vou dizer assim, porque não tem amor, sabe, só quer passar por cima das pessoas, só quer se dar bem, e as outras pessoas que nunca conheceram o verdadeiro evangelho, pisa nas pessoas, não tem um pingo de amor. Por quê? Porque é pregado, sabe, é Antigo Testamento, não é pregado novo, né? Não é pregado novo. Então, por isso que ele está falando aqui, ó, no versículo 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então aqui, ó, essa passagem que ele fala, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Isso aqui é até uma profecia. Jesus Cristo, ele falou lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, ele vai dizer assim, entrai pela porta estreita,
porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são que entram por ela. Então, entrai pela porta estreita, né? Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Então aqui, ó, Pedro está só lembrando que, ó, muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E eu vou trazer pregações também sobre profecias, né? Daqui, ó, você vê que eu citei uma profecia que Jesus citou, e Pedro aqui ele tá falando. Tem lá, vou citar uma aqui, ó, os Salmos 91, que fala assim, ó, mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Às vezes tem pessoas que leem isso daí, mal sabem que já aconteceu na vida dela. Que quem caiu do lado esquerdo ali foi ela ou do lado direito. E ela não é aquela pessoa que não vai ser atingida. Porque a pessoa que não é atingida é aquela que permanece na presença do Senhor. E num caminho do Senhor, que é a palavra do nosso Deus vivo. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Então, às vezes, por exemplo, ela já não está mais indo para a igreja. Ela já não está indo mais para a igreja. Então, essa pessoa já caiu. Porque aqui, ó, no versículo 1, Salmo 91, vai dizer assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e o meu baluarte. Então aqui, ó, aquele que habita no esconderijo do Senhor. Então, às vezes, a pessoa já não está na presença do Senhor. Então, já caiu, né? Então, se encontra ali, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Então, às vezes, essa pessoa já caiu, ou essa pessoa já até caiu em um outro evangelho, sabe? Uma outra doutrina que não é de Cristo. Não é de Cristo. Então, aqui, ó, é uma profecia, né, que acontece na vida de muitos. Então, vamos aqui, ó, no versículo 2, de novo, de 2 Pedro. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Que é esse ensinamento, sabe? Fazendo as pessoas desprender das coisas terrenas. Sabe, ó, no versículo 3. Os irmãos só vão entender o que eu estou falando se ler aí, se tiver leitura. Senão, o que eu estiver falando não vai fazer sentido para o irmão. Mas agora, se o irmão tiver uma vida de leitura, o irmão vai entender. Vai entender. Versículo 3. Também movidos por avareza farão comércio de vós. Igual hoje aqui, ó. Se, ó, igrejas, líderes, movidos por avareza. O que eles estão fazendo? Comércio de vós. Sabe? Eles estão manipulando as pessoas para as pessoas serem vencedoras e para o ataque ali, para ganhar dinheiro, para trazer para eles. Então, entenda isso, meus irmãos. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, para ele o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Você vai ver, estamos entrando aí no final do ano. Final do ano. Você vai ver quantas campanhas vai surgir aí, meu irmão. Sabe por quê? Tô de olho no seu 13º, as igrejas aí. Para ganhar o 13º das pessoas. Sabe? E as pessoas... Antes eu tinha dó, falar a verdade. Antes eu tinha dó dessa gente, meus irmãos. Mas hoje eu aprendi assim, não, se merece ser enganados mesmo. Merece. Porque, ó, você fala... Sabe, você fala, às vezes eu falo para as pessoas, sabe, eu prego a palavra e às vezes as pessoas, sabe, abraçam ainda, sabe, esperar no Senhor, procura essas pessoas que querem arrumar atalho, daí eu falo, não merece, se merece, tanto esse falso aí, apóstolo, pastor, como os membros assim, se merece uns aos outros, porque não é possível, às vezes você fala e as pessoas não, você está mostrando, você pega a palavra assim, você mostra, mas as pessoas preferem ouvir o homem, pega o microfone lá, lê um versículo e fica lá, não, aqui, ó, por exemplo, eu estou passando passagens que não é nem a minha fala,
que a fala do nosso Deus vivo. Estou lendo, né, para os irmãos acreditarem na palavra, é a palavra que salva, mas as pessoas acreditam naquele que pega um versículo e fica, diz que tem um conhecimento, mas não tem nada não, sério. Aqui, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, aqui a palavras de fictícia, calaram o microfone 2 horas falando para enganar o povo. Igual lá, Tiago vai dizer, e atraíram pelas suas próprias concupiscências. Sabe, os falsos profetas, eles têm a manha ali de atrair as pessoas pela própria concupiscência. Sabe que todo mundo está passando problema, vem, sabe que Deus vai resolver isso daí, sabe? Então eles usam esses argumentos para enganar as pessoas. Eu vou ler aqui novamente. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Olha como Noé é visto aqui, pregador da justiça. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então, se Deus não poupou os anjos, e não poupou também aquela geração de ímpios na época de Noé, que ele está deixando bem claro, tão pouco vai poupar essas pessoas que deixam ali ser enganadas, que deixaram ser enganadas. Assim, você pode chegar com a palavra, igual eu falo assim, é a palavra que salva, meu irmão, né? Se entrega para essa palavra, você tem que discernir, você tem que parar de ser menino, ser levado para um lado e para o outro, né? Você tem que saber o que é de Deus, o que não é. Pessoas que estão no erro, você não pode acompanhar essas pessoas, não pode, você tem que ter uma identidade. Eu creio nessa palavra aqui, e é a palavra, você tem que crer na doutrina de Cristo, não dos homens, por isso que eu falo, você tem que abrir o coração para a palavra, senão você vai passar a vida inteira aí sendo enganado. Naqueles dias, vai escutar lá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Porque Jesus Cristo vai deixar bem claro. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz prodígios e maravilhas. E ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Você está falando que nunca vos conheci, é porque não era ele que fazia o milagre. Você concorda comigo? Que ele não conhece como eu posso fazer algo na vida de uma pessoa se eu não conheço. Então quem fazia esse milagre, quem era? Quem era? Era Satanás, com seus seguidores ali. Você entendeu? Então, guarda essa palavra, assim, confia no Senhor. Então a diferença do trigo para o joio é essa. O joio pega o que você quer ouvir. Sabe que Deus vai te abençoar aí na sua casa, vai ter uma casona, que vai prosperar, sabe? O joio, ele quer que você tenha essa visão. O trigo não. O trigo, ele quer que você tenha uma visão lá no céu. Todo dia se santificando, sabe? O trigo vai te ensinar a ser trigo, e quando se torna trigo, é perseguido, né? Então vai ter perseguição. Perseguição, assim, por dar um bom testemunho, por guardar a palavra de Deus. Você entendeu? Por guardar a palavra de Deus, por se desviar ali do mal, fazer as coisas certas, sabe? Então, aí você vai ser perseguido, tá bom? Esse é o trigo, o joio não. O joio é ao contrário, e é visível e notório, tá? É visível e notório.
É fácil ver, as pessoas que não querem ver. Depois vai falar para Deus, Deus, misericórdia, naquele dia eu tive, mas esse seu coração de pedra aí, sabe, não deixou eu trabalhar. Por isso que ele fala, eis que bate em tua porta, né? Se você ouvir a minha voz, eu com você semearei, né? Então, essa é a palavra de Deus, esse é o ensinamento. Quem tem ouvido, ouça, né? Quem tem ouvido, ouça, né? Quem tem ouvido, ouça, tá bom? Eu falo assim, ó, quando você entrega a vida para Jesus, né? Eu falo assim que é uma primeira série ali, é igual você voltar a estudar. Você entra na primeira série, mas depois você tem que ir estudando para passar de ano. Você não pode ficar ali na primeira série repetindo. Tem muitas pessoas que só porque se batizaram, né, e estão indo para a igreja, estão indo no automático, mas não aprenderam nada. Nada. Por quê? Porque estão nas coisas terrenas, sabe? Não tem, ou onde que está, é só palavra de coisas terrenas, não é ensinado isso aqui, ó, sobre falsos profetas, sabe? Não é discipulados, você entendeu? Então é isso aí, tá bom? Ó, recebe aí o meu abraço, aperta aí, bem forte aí, recebe também um abraço da Igreja de Atos, amém? Deus abençoe a vida de todos, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, um beijo no coração e até mais, viu? Deus abençoe, família.